para o céu nem para o inferno depois que morrem. Ficam às margens deste rio, o rio Aqueronte, que fica entre o mundo dos vivos e dos mortos apenas lamentando eternamente. Você é... Sou o barqueiro do inferno, Caronte de Aqueronte, a estrela celeste do hiato. O quê? Vocês estão vivos? Só espectros ou gente morta seriam capazes de chegar até as margens do rio Aqueronte. Quem são vocês, afinal? Caronte da Estrela Celestial da Tranquilidade é um dos 108 espectros do exército de Hades, deus do submundo. É ele quem protege o imenso rio Estige, tão largo que parece um mar, com um fluxo lamacento que é povoado por almas que em vida não fizeram nem o bem nem o mal, mas não tinham dinheiro para pagar a travessia ao rude barqueiro, o espectro Caronte, cujo barco é a única forma de atravessar o rio. No centro do Estige existe um ponto onde a água é mais fria e é formada por todas as almas que caíram do barco de Caronte. Depois de despertarem o oitavo sentido e chegar com vida ao submundo, Ceia de Pégaso e Shun de Andrômeda se deparam com o grande rio Aqueronte. Ceia vê dezenas de almas em profundo lamento, e se pergunta o que eles são. Uma voz explica que aquelas são pessoas que viveram uma vida sem sentido, não conseguindo ir nem ao céu ou inferno. Caronte se apresenta como barqueiro do inferno, dizendo que somente espectros ou pessoas mortas seriam capazes de chegar até ali. Ao descobrir que são cavaleiros de Atena, Caronte nega conduzir a dupla pelo rio Aqueronte, iniciando um combate. Ceia aplica o meteoro de Pégaso. Caronte usa o remo giratório, bloqueando com sucesso todos os golpes do cavaleiro de Pégaso. Enxergando uma oportunidade, Caronte ataca Ceia, mas é impedido pela corrente de Andrômeda de Shun. Diante da persistência dos cavaleiros, Caronte concorda em transportá-los, contanto que pagassem cada um uma moeda de prata. Ceia tenta usar a força, mas Shun, querendo evitar lutas desnecessárias, contorna a situação oferecendo pingente. Caronte reclama do baixo valor, mas concorda levar os dois. Com o passar do tempo, Ceia pergunta quanto tempo faltava para chegar do outro lado do rio Aqueronte. Caronte diz que aquele rio não era como os rios do mundo dos vivos, sendo aquele trecho correspondendo à metade do caminho. Também é nesse momento que Caronte decide que os cavaleiros desembarcarão. Usando seu remo, Caronte lança Ceia na água. Os mortos que tentaram atravessar a nado o rio Aqueronte falharam, tentam puxar o cavaleiro de Pégaso. Shun usa sua corrente e consegue segurar Ceia. Caronte diz que Shun podia completar a travessia, mas que deveria esquecer-se de Ceia. Aproveitando a distração, Ceia lança seus meteoros de Pégaso. Caronte torna a usar o remo, mas dessa vez o ataque de Ceia atravessa os espaços entre os giros do remo. Caronte é jogado no rio Aqueronte, começando a ser puxado pelos mortos. O espectro grita para os cavaleiros o socorrerem, pois nem Ceia e Shun conheciam o rio e acabariam ficando à deriva para sempre. Com isso Shun salva o espectro. Tão logo retorna ao barco, Caronte os ataca. Ceia segura o remo, acreditando com isso ter privado o espectro de sua defesa. Caronte, no entanto, diz ter acumulado nos braços força muito superior à do remo, e utilizando o redemoinho esmagador, lança o cavaleiro de Pégaso para fora. Shun é o próximo. Caronte até tenta eliminar o cavaleiro de Andrômeda, mas desiste quando vê a bondade de Shun em seus olhos, dizendo que pessoas assim podiam ir aos Campos Elíseos. Caronte desiste de lutar, por enquanto, resgatando Ceia e devolvendo a Shun seu pingente. Alcançando finalmente a margem, avistam a primeira prisão onde Caronte explica a geografia do submundo. Com pressa os cavaleiros viram as costas a Caronte, porém o espectro estava decidido a enfrentá-los. Ceia decide enfrentar Caronte sozinho, aplicando o meteoro de Pégaso, e Caronte o redemoinho esmagador. Ceia é jogado ao chão. Caronte permanece de pé, repetindo a fala de Ceia sobre o mesmo golpe não funcionar duas vezes contra o mesmo cavaleiro, enquanto marcas de meteoros surgem por sua sapuriz. Caronte termina por cair em sua barca que se afasta da margem, desaparecendo nas brumas do rio Aqueronte. Em The Lost Canvas, a maioria dos cavaleiros de Atenas estão petrificados no mar de nuvens, presos em uma armadilha que os petrificaria caso se virassem ao ouvir seus entes queridos desaparecidos chamando por eles. Caronte aparece e se diverte com as estátuas desses guerreiros, principalmente achando-a de usuria do seu agrado.
Tema tenta impedi-lo de brincar com seus amigos, mas o espectro zomba de Pégaso e o chama de egoísta, pois ele não queria contemplar suas memórias passadas. Sasha procura negociar com o espectro, acompanhado por Xion e Regulus de Leão, que também escaparam da maldição. A deusa pede a Caronte que o leve ao Hades. Ele obedece e leva os sobreviventes para seu barco enquanto o navio afunda no mar de nuvens. O espectro é falante e também mostra o caminho que os leva aos templos estelares. Mas de repente ele exige um preço pela passagem, o cabelo de Atena. Xion, Regulus de Leão e Tema ficam indignados, mas a deusa aceita seu pedido. No entanto, foi uma armadilha. O cabelo é enviado para Lone, que o utiliza para pintar o retrato de seu inimigo e selar seus poderes. Caronte diz que os cavaleiros foram ridículos ao caírem em tal armadilha. O espectro não tem nada a ver com a Guerra Santa e as lutas entre deuses, apenas o dinheiro importa para ele, e Alone pagou-lhe generosamente por esta missão. Tema então ataca Caronte, sem muito sucesso contra o remo giratório. Mas ele não está sozinho, e Xion utilizando a Revolução Estelar mata o espectro. Os heróis, porém, percebem que o barco chegou à costa. O espectro manteve sua palavra e nossos heróis seguem em direção aos templos. Referências e mitologia. O Aqueronte é, na mitologia grega, um rio do submundo que vem do Estige, deus do rio que foi jogado neste lugar por Zeus, que queria puni-lo por ter saciado a sede dos titãs. A Divina Comédia de Dante faz do Aqueronte o rio que marca a entrada do inferno, e é necessário contar com o barqueiro Caronte para cruzá-lo em seu barco. Este velho desajeitado, mas mesmo assim de força física respeitável, era filho do deus Erebus a escuridão e da deusa Nix a noite. Quem quisesse passar tinha que pagar-lhe um centavo, e é dessa lenda que surgiu o costume de colocar dinheiro na boca dos mortos desde a Grécia Antiga. Poucas pessoas conseguiram passar sem pagar, mas entre estes podemos destacar especialmente Hércules, que dominou o barqueiro pela força, ou Orfeu, que por 2 vezes o encantou com a sua música. Um rio Aqueronte também existe na Grécia, na região de Épiro, no noroeste. O personagem de Saint Seiya combina perfeitamente com o personagem da mitologia grega. A Sapuris, embora chamada de Aqueronte, não representa um rio, mas sim o barqueiro e seu barco. A inspiração para isso parece vir das gôndolas de Veneza, cidade da Itália que é o país de origem de Caronte, e o traje do barqueiro é diretamente inspirado nos trajes dos bobos com seus múltiplos sinos, o que não deixa de lembrar a famosa comédia dell'arte. Sua estrela significa intervalo, momento. A escolha simboliza Aqueronte, que é o intervalo entre o mundo dos vivos e o dos mortos. No romance Suikoden, o personagem Gongun Seng está associado a esta estrela. Em termos de técnicas de combate, o golpe turbilhão triturador faz referência às correntes deste rio. Observações: Caronte é um espectro com comportamento bastante atípico. A maioria dos espectros se comporta de forma muito hostil com os cavaleiros, seus exércitos são inimigos jurados, e não se poderia imaginar uma cena pacífica entre eles. Mas mesmo assim Caronte dificilmente se importa que seus clientes sirvam Atena e está mais interessado em cumprir seu trabalho no inferno. Como parte disto, Caronte é bastante inflexível nos regulamentos que estipulam que todos devem pagar para serem levados para outra margem do Aqueronte. O fato de ele atacar repentinamente Seiya no meio do rio não pode ser totalmente visto como algo injusto se considerarmos o fato de que, do ponto de vista de Caronte, Seiya é apenas um estrangeiro ilegal que realmente não pagou por sua travessia. Caronte, depois de ter tentado um truque sujo contra Seiya que o ajudou a voltar ao barco, acaba, no entanto, mostrando que às vezes pode ser um homem de honra e lhe oferece um duelo na devida forma na outra margem do Aqueronte. Ele também está muito impressionado com a pureza de Shun, pensando que o Cavaleiro de Andrômeda seria feito para os Elísios. O Caronte de The Lost Canvas não é fundamentalmente diferente do mangá original. Porém, uma atitude venal é acrescentada a ele, enquanto no mangá original ele simplesmente exige respeito pelas regras e, portanto, pagamento. O de The Lost Canvas, por outro lado, deleita-se com o acúmulo de riquezas e chega até a declarar estar mais interessado em dinheiro do que nos conflitos de deuses, espectros e cavaleiros, apenas exercendo um papel de mercador. Notas: a música que Caronte canta é Enya Coraia. É uma música que já foi muito popular entre os marinheiros e garimpeiros no Japão quando eles estavam trabalhando.
É questionável se Caronte ainda está vivo após sua luta contra Seiya, pois seu barco fica à deriva enquanto ele canta, e a chegada de Kanon, Hyuga e Shiryu sugere que eles podem ter usado os serviços de Caronte para cruzar o rio. Por outro lado, sua morte é certa no final da batalha, todas as contas do Rosário de Shaka ficaram pretas. Curiosidades: no anime ele morre após o ataque de Seiya. No mangá mostra que ele ainda está vivo, enquanto a balsa se afasta da margem, cantarolando baixinho. Fazendo a dedução sobre o momento da morte de Caronte, percebe-se que deve ter sido após conhecer Hyuga e Shiryu, pois é fato que no final todos os espectros morreram, e quando estão com flegias de Licão, Shiryu e Hyuga falam sobre um barqueiro que cobra para cruzar pessoas em sua jangada, além do fato de Shiryu e Hyuga estarem atrás de Shun e Seiya em sua jornada. Na saga de Hades, Caronte expressa que recebeu, assim como os outros espectros, a ordem de aniquilar Atena e os cavaleiros invasores. A princípio ele também tenta deter Seiya e Shun, e após atravessar os dois para outra margem demonstra algum interesse em não deixar que eles avancem. Porém, o caráter de Caronte que faz com que ele não goste de se envolver em guerra e sua honra como barqueiro faz contrariar as ordens, aceitando qualquer um que pague por seus serviços. Habilidades: os espectros são humanos, não requerem treinamento como os cavaleiros para obter suas habilidades. É a Sapuris que lhe confere suas habilidades especiais. A Sapuris rege o corpo do humano destinado a ser escolhido por uma das estrelas malignas, transformando sua natureza para que ele aceite a Sapuris. Os espectros, devido à Sapuris que carregam, podem circular livremente entre o mundo dos vivos, a colina Yomotsu, o mundo intermediário entre os vivos e os mortos, e o submundo. Os espectros, tendo a proteção de Hades, possuem corpo físico e poderes dentro do submundo. Mesmo quando não possuem o Arashi Ki, não são afetados pelas regras impostas ao submundo pelo deus Hades. Ou seja, quando um espectro morre, a Sapuris procura outro humano apto. Caso não tenha, ela vai esperar o humano renascer para possuí-lo novamente, agindo assim como um parasita. Isso explica porque alguns espectros que têm aparência, comportamento ou até nome diferente em determinadas histórias. Exemplo: o Radamantes do século XX não é o mesmo do século XVIII. É como se a Sapuris, ao escolher um novo corpo, fosse transferindo aos poucos as memórias e experiências do antigo corpo. Uma habilidade que todos os espectros compartilham, na série The Lost Canvas, é a capacidade de reviver sempre que Hades desejar. Porém, essa habilidade é bloqueada pelo Rosário das 108 contas de Asmita de Virgem, criadas a partir da árvore Mokurenji. Caronte conseguia girar seu remo 1000 vezes por segundo, essa velocidade equivale ao Mach 18. Vale lembrar que a velocidade habitual dos Cavaleiros de Prata é de Mach 2 a Mach 5, e a dos Cavaleiros de Bronze é Mach 1. Ou seja, Caronte era consideravelmente mais rápido do que a maior parte dos Cavaleiros de Atena. Para finalizar, Caronte fica em nossa classificação como A, que tem como base os Cavaleiros de Prata.